Segundo Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 4. Nós queremos falar sobre uma mulher chamada Sunamita. O texto não nos diz o nome dela, nem o nome do marido dela, mas nos conta a saga desta mulher. E eu gostaria de compartilhar, já que estamos falando sobre família, sobre as mulheres e as dádivas que elas receberam de ser mãe, nós queremos lembrar então desta que está registrada nas Escrituras. Nenhuma das passagens da Escritura foram registradas por mera coincidência ou porque alguém achou que deveria colocar nas Escrituras. Pedro fala na sua segunda carta, no capítulo 1, no verso 21, que nenhuma das palavras foi registrada por vontade humana, mas o Espírito Santo moveu homens a fim de que escrevessem a palavra de Deus. E Paulo diz para Timóteo, seu discípulo, que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Então, se ela é útil, nós devemos usá-la. Amém? Amém. Diz assim o texto do capítulo 4 de 2 Reis, verso 8 até o verso de número 37. O texto é um pouco longo, mas eu peço que você preste atenção nesta história. O Lorenzo falou sobre gratidão aqui na abertura do culto. Eu guardo no meu coração uma frase e gostaria de repeti-la aqui. Gratidão é a moeda com que nós pagamos a dívida do coração. Gratidão é a moeda com a qual pagamos a dívida do coração. Esta mulher recebeu uma dádiva e com certeza no final vocês vão ver a gratidão desta mulher. Diz assim o texto de 2 Reis, capítulo 4, verso 8 em diante. Um dia Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica que insistiu para que ele comesse em sua casa todas as vezes que ele passava por ali. Ia até lá para comer. Ela disse a seu marido: tenho observado que este que sempre nos visita é um santo homem de Deus. Construamos um pequeno quarto no alto e coloquemos ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lâmpada. Assim ele poderá se hospedar ali quando nos vier visitar. Certo dia ele chegou ali, hospedou-se naquele quarto e foi descansar. Então disse ao seu servo Geazi: chama a Sunamita. Ele a chamou e ela foi até ele. Eliseu mandou Geazi dizer: tu tens feito muito por nós. O que poderíamos fazer por ti? Há algum motivo para se interceder por ti junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: eu vivo bem no meio do meu povo. Então ele disse: que faremos então por ela? Geazi respondeu: ela não tem filho, e seu marido é velho. Então ele disse: chama-a. Ele a chamou, e ela foi até a porta. Eliseu disse: nesta época, no ano que vem, abraçarás um filho. Ela respondeu: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Mas a mulher ficou grávida e deu à luz um filho no ano seguinte, no tempo certo, como Eliseu tinha dito. Quando o menino já estava crescido, saiu um dia com o seu pai, que estava com os ceifeiros. Então ele gritou ao pai: minha cabeça, minha cabeça! O pai disse a um servo: leva-o à mãe.
Este o pegou e o levou à mãe, e o menino ficou no colo dela até o meio-dia, e então morreu. Ela subiu, deitou-o sobre a cama do homem de Deus, e depois de fechar a porta, se foi. Então chegou, chamou seu marido e disse: manda-me, por favor, um dos servos e uma das jumentas, para que eu vá correndo ao homem de Deus e volte. Ele disse: por que queres encontrá-lo hoje? Não é lua nova, nem sábado. Mas ela disse: tudo correrá bem. Então ela mandou selar uma jumenta e disse ao seu servo: conduze-me e não para no caminho, senão quando eu mandar. Ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo, e quando ela o viu de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu servo: ali vem a sunamita. Corre ao encontro dela e pergunta-lhe: está tudo bem? Como está teu marido? Como está teu filho? E ela respondeu: vai bem. Quando ela chegou ao monte diante do homem de Deus, agarrou-se aos seus pés. Geazi veio para tirá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa-a, porque está angustiada. E o Senhor encobriu de mim e não me disse nada. Então ela disse: por acaso pedi ao meu senhor algum filho? Eu não te disse, não me enganes? Então ele disse a Geazi: arruma-te, pega o meu cajado na mão e vai. Se encontrares alguém, não o cumprimentes. E se alguém te cumprimentar, não lhe respondas. Põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Porém a mãe do menino disse: tão certo como vive o Senhor, e tu vives, eu não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi foi à frente deles e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não reagiu. Então voltou, foi ao encontro de Eliseu e informou: o menino não despertou. Quando Eliseu chegou à casa, o menino estava deitado, morto sobre sua cama. Então ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Em seguida subiu na cama e deitou-se sobre o menino, pondo a boca sobre a boca do menino, os olhos sobre os seus olhos e as mãos sobre as mãos dele, e ficou encurvado sobre ele até que o corpo do menino aqueceu. Depois desceu, andou pela casa de um lado para o outro, voltou a subir e se encurvou sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e lhe disse: chama essa sunamita. Ele a chamou. Quando ela veio, ele disse: toma o teu filho. Então ela entrou e prostrou-se a seus pés, inclinando-se até o chão. Ela pegou o seu filho e se foi. Vamos orar? Querido Pai, nós te louvamos por esta palavra. Sabemos que a tua palavra é viva e é eficaz. Senhor, que esta palavra possa produzir em nosso coração o propósito pelo qual o Senhor registrou ela no seu livro, o seu livro sagrado, as Sagradas Escrituras. Que assim como esta mulher, Senhor, nós possamos também confiar no Senhor. E assim como Jacó, que se agarrou ao Senhor e disse ao Senhor: não te deixarei até que me abençoes. Assim também o exemplo desta mulher, que se agarrou a Eliseu, para que Eliseu a abençoasse.
assim nós possamos também estarmos firmes, seguros no Senhor, olhando fitamente ao Senhor, autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, o nosso Salvador, em quem cremos, em quem confiamos e em quem depositamos a nossa esperança, agora e por todo sempre. Amém. 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 Eu dividi esse texto em 4 partes. A primeira parte vai do verso 8 ao 10, onde nós vemos a história desta mulher, uma mulher casada, uma mulher abastada, uma mulher que tem uma percepção que os outros não tiveram. Eu quero falar sobre a percepção desta mulher, depois nós vamos falar sobre Geazi, Eliseu e aquele que é mais importante de todos, o Senhor. Amém? Em primeiro lugar, nós percebemos aqui a percepção, a sensibilidade da mulher sunamita. Ela era uma mulher abastada, era uma mulher rica, uma mulher que tinha condições financeiras, alguém que não dependia de ninguém, mas que ao ver Eliseu vindo à sua cidade, à sua região, teve misericórdia, teve compaixão. Ela não ficou com os seus bens apenas para si, como algo a que devia se agarrar, mas ela estendeu a bênção de alimentar o profeta. E não somente o profeta, também Geazi, que era seu discípulo. O que nós aprendemos com esta lição e com esta mulher é que nós devemos usar aquilo que Deus colocou em nossas mãos para financiar, sustentar o reino de Deus. Mateus capítulo 6, versos 19 a 21, Jesus disse que nós deveríamos construir um tesouro no céu. Todas as vezes que nós nos empenhamos a construir tesouro na terra, nós estamos desviando o foco, segundo Jesus. Porque onde estiver o seu tesouro, ali vai estar o seu coração. O coração segue o tesouro e não o contrário. Não é o tesouro que segue o coração, é o coração que segue o tesouro. Provérbios 4, 23 nos diz: entre todas as coisas que você deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Ele é a fonte da vida. Então, onde está o nosso coração? Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Jesus disse em relação ao coração que é do coração que muitas vezes procedem homicídios, adultérios. O homem bom tira do seu bom tesouro coisas boas. Então, como é que nós estamos cuidando do nosso coração? Que tipo de depósito nós estamos fazendo nele? Aquela mulher, ela usou os recursos que ela tinha para abençoar a vida de Eliseu. Ela percebeu a necessidade que Eliseu tinha. Ela não foi egoísta. E depois de ajudar Eliseu, eu creio pela graça de Deus, conforme Romanos capítulo 5, verso 5 nos diz que Deus derrama a alegria no nosso coração pelo poder do Espírito Santo. E esse amor que procede de Deus. E assim como ela foi ajudando Eliseu, ela teve a percepção de que ele precisava de um lugar para ficar. Ela não mandou o seu marido construir um quarto. Ela chamou o marido e disse: olha, eu vejo que este homem, que a gente dá comida para ele, é um homem de Deus. É um homem sério. Não é como os profetas de Baal que estavam por aqui. Porque nós precisamos situar a questão de Eliseu. Eliseu sucedeu Elias. No tempo de Elias, os profetas do Senhor foram todos mortos. Foram perseguidos. Acabe perseguiu todos eles e os matou. Com exceção de 50 que estavam numa caverna e 50 em outra caverna que o próprio general de Acabe sustentava. A tal ponto foi a situação
em que Elias achou sinceramente que ele tinha ficado sozinho e que todos os outros profetas tinham sido dizimados, mortos. Mas nós percebemos que quando Elias volta, ele monta pelo menos 3 seminários que a gente percebe que tem ali. Um deles é em Jericó. Antes de Elias ser elevado, tirado da presença de Eliseu, ele passa por esse último seminário. E os seminaristas dali, os discípulos de profeta, disseram: você não sabe que Deus vai levar Elias e ele vai ser levado embora? Ele disse: sim, mas fica na tua, que eu não vou deixar ele. Eliseu ficou junto com Elias, até o momento em que Deus tirou Elias e o levou para si. Nós vemos aqui em 2 Reis, por exemplo, que os discípulos dos profetas, eles queriam aumentar o espaço de onde eles se encontravam. No capítulo 6, se você olhar, você vai ver que o lugar onde eles estavam se abrigando, os discípulos de profetas, era pequeno. Eles disseram: vamos até o rio Jordão e vamos cortar algumas madeiras e vamos aumentar, vamos ampliar esse espaço, porque está pequeno para nós. E Eliseu foi junto com eles. Então, o contexto em que Eliseu estava vivendo era um contexto perigoso. Talvez ao ler à primeira vista a gente não perceba, mas pode olhar ali no verso 12 que Eliseu não conversa com a sunamita. Eliseu manda Geazi conversar com ela. Quando Naamã, no capítulo 5 de 2 Reis, quando Naamã vem até o profeta Eliseu, Eliseu não sai da tenda para atender ele. Ele manda Geazi. Fala para Naamã mergulhar 7 vezes no rio Jordão e ele vai ser purificado de sua lepra. Naamã fica zangado, ele diz assim: poxa vida, eu sou um general, é a gente que manda nessa terra aqui, vocês pagam impostos para o meu rei. Eu vim aqui, eu achei que o profeta sairia, se colocaria de pé na minha frente, invocaria o seu Deus e me curaria. Tomar banho no rio Jordão? Acaso os rios Farfar e Abana não são mais limpos e melhores? Eu vou ter que mergulhar no rio Jordão? Este rio? Naamã estava abrindo mão da sua cura por considerar aquele rio sujo. Mais ou menos. Às vezes nós desprezamos o mover de Deus porque nós consideramos que aquilo é um absurdo. Aquela mulher vai até Eliseu, mas quem fala com ela é Geazi. Até que ela chega na porta do quarto. E então Eliseu fala para ela: daqui 1 ano você vai estar com uma criança no seu colo. Aquela mulher usou seus recursos para abençoar o reino de Deus. Nós percebemos a segunda percepção aqui, que é do discípulo. Eliseu era o profeta, mas quem percebeu que aquela mulher não tinha filho foi Geazi. A percepção do discípulo, Geazi. O que nós podemos aprender com isso? Que às vezes nós é que estamos mais perto do recurso e deixamos de estender a mão ao necessitado, mesmo percebendo. Deus quer nos abençoar. Amém? Amém. E às vezes nós pensamos assim: mas tem que vir um profeta, tem que vir um pastor aqui. Mas Deus levou você naquela casa e você deve orar ali. Você é a mão de Deus naquele lugar. Amém. O tema dessa mensagem é quando o natural toca no sobrenatural.
E talvez você possa pensar que eu estou forçando o texto, mas vamos ver o que Jesus diz em Mateus capítulo 25. Não precisa abrir sua Bíblia, eu creio que você conhece de cor esse texto. No versículos 36 a 40, Jesus disse: Vinde, benditos do meu Pai, porque eu estava com fome e você me deu? Eu estava com sede, você me deu? Eu estava nu, você? Eu estava como um forasteiro, você? Eu estava preso, você foi? Eu estava doente, você foi? Me vê. São coisas sobrenaturais ou são coisas naturais? O que aquela mulher fez para Eliseu? Foi uma coisa sobrenatural ou foi uma coisa natural? Natural. Às vezes nós imaginamos que Deus quer fazer grandes coisas e não percebemos que Deus se interessa por coisas tão pequenas. Por causa da sua bondade, por causa da sua percepção da necessidade do profeta de alimento e de um lugar para ficar, Deus abençoou a posteridade daquela mulher. Deu a ela um filho que pelos meios naturais ela não tinha alcançado. Mas debaixo da profecia, da palavra de Eliseu, ela engravidou. É mais ou menos como Ana, que estava chorando diante de Deus, em Samuel, no capítulo 1, nós vemos Ana, mulher de Eucana, diante de Deus chorando e lamentando a sua situação. Até que Eli veio e disse: cumpra-se na sua vida conforme você tem clamado diante de Deus. E a partir dali ela teve um filho. Mas ela fez uma promessa para Deus: se o Senhor me der um filho varão, eu vou devolver ao Senhor. Ousada essa mulher. Ela não pediu apenas uma criança, uma gravidez. Ela pediu logo um menino. 50% de chance de ser uma menina. Mas por causa da sua fidelidade no mundo natural, da sua promessa espiritual, Deus deu mais 5 filhos para ela. E se você olhar nos livros das crônicas, você vai ver que os descendentes, os irmãos de Samuel, se tornaram homens de Deus. Homens de adoração. Homens movidos pelo Espírito de Deus, que se tornaram adoradores. Porque Samuel, ele era da tribo de Levi. Ainda que morava nas montanhas de Efraim, Samuel era filho de uma família levita. Por isso ele pôde ser o sumo sacerdote. A percepção daquela mulher das necessidades naturais trouxe a ela uma bênção dos céus. A percepção de Geazi da necessidade daquela mulher trouxe aos braços daquela mulher o maior sonho de ser mãe. Aquela mulher era uma mulher madura, era uma mulher consciente, ela não era uma mulher rancorosa e nem melindrosa, não era uma mulher murmurenta, ranzinza, ela estava contente com o que Deus tinha dado para ela. Ela disse: eu vivo muito bem no meio do meu povo, está tudo bem. Mas Geazi percebeu que no coração dela ainda tinha um lugarzinho para amamentar e ninar nos seus braços a vida. Deus havia concedido prosperidade para eles. E toda aquela prosperidade iria ficar para os outros. Não seria herdado por nenhum dos seus descendentes. Deus deu uma descendência para aquela mulher. A terceira pessoa que tem uma percepção aqui é Eliseu. Dos versos 18 a 31, nós vemos a percepção do profeta. Quando aquela mulher vem para falar com o profeta, ela diz: está tudo bem. Ela diz para o marido: está tudo bem. Vai dar tudo certo.
É uma mulher que abriu a sua boca para proferir palavras de fé e não de desânimo. Nada vai dar certo. Tudo vai dar errado. Quantas vezes nós profetizamos a desgraça? E aí se prepara para a desgraça acontecer. Nós precisamos ter a percepção de pronunciar palavras que procedem do alto. Porque aquilo que nós cremos vai se concretizar. Se fará daquele jeito conosco. Quantas vezes Jesus disse para as pessoas que vieram até Ele, faça-se conforme a sua fé. Aqueles 10 leprosos, um voltou agradecendo, que não era mais leproso, mas era um homem curado agora, e disse, a tua fé te salvou, ou te curou, te libertou do seu mal. Nós somos salvos pela fé. É a graça de Deus que nos salva, mas aquilo que se agarra à graça de Deus é fé. Pela graça de Deus sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Não é o resultado de nossas boas obras para que ninguém se glorie. A glória pertence somente a Deus. Então, Eliseu agora tem uma percepção. No verso 27 ele diz, deixa, porque está angustiada. A segunda percepção de Eliseu é que Deus não falou nada para ele. Para ele foi uma surpresa. Eliseu tinha uma intimidade tão grande com Deus que, quando o rei da Síria fazia planos e projetos para destruir o povo de Israel, você tem isso no capítulo 6 de 2 Reis, ele dizia para o rei, rei, não vai por aqui, vai por lá, porque o rei da Síria vai se acampar ali, esperando que você passe por ali para poder destruir vocês. A tal ponto que o rei da Síria chegou à conclusão de que tinha um espião dentro de casa. E aí ele chama os seus líderes e diz, olha, um de vocês vai me trair, ou está me traindo. Alguém chegou lá e disse, olha, tem um homem chamado Eliseu que sabe até o que você fala no seu quarto, em particular. Ele disse, nós temos que eliminar esse problema. Eles foram e cercaram a cidade onde Eliseu estava. E de repente, de madrugada, levanta, provavelmente Geazi, que era o discípulo mais perto de Eliseu. Ele diz, ai meu Senhor, a gente está frito em pouca banha. A cidade está toda cercada. Eliseu disse, olha, você não está vendo direito. Pai, abre os olhos dele para ele enxergar. E então Deus abriu os olhos daquele discípulo e ele viu ao redor de Eliseu carros de fogo, anjos cercando e guardando. E esses anjos do Senhor cegaram aqueles homens, de tal maneira que Eliseu chegou para eles, vocês estão procurando alguém? Então vem cá, me siga. E levou eles até dentro da cidade de Samaria. E aí o rei perguntou assim, Eliseu, a gente passa a faca neles? Disse, não. Vai fazer um churrasco para eles. Faz um banquete para eles. E então os olhos deles se abriram. E eles perceberam que estava dentro da capital do Reino do Norte. E que o próprio profeta que eles estavam procurando para prender e matar, estava ali. E trouxe alimento para eles. A Bíblia diz que eles voltaram para casa e nunca mais vieram incomodar o povo de Israel. Esse era Eliseu. Eliseu se surpreende, por que Deus não me falou nada? A percepção de Eliseu é que Deus ocultou dele o que estava no coração daquela mulher e o que tinha acontecido com o filho dela. Porque ele manda perguntar, Geazi vai lá e pergunta como é que está o marido dela, como é que está ela e como é que está o menino. Pergunta se está tudo bem. Eliseu se interessou por ela. Se interessou em saber como é que estava a situação dela. Mas Deus não havia contado nada para ele
do que tinha acontecido. Então Eliseu percebe que Deus ocultou dele aquilo que Deus estava para fazer. Eliseu quis resolver a questão, na primeira vista, assim, mandando o discípulo dele: pega meu cajado, vai lá, bota em cima do menino. Mas a mulher sunamita disse: não, Eliseu, eu não te pedi um filho, você me profetizou e eu tive o filho. Eu não vou largar de você enquanto esse menino não ressuscitar. Aí Eliseu viu que não tinha como se desfazer dela. E aí ele foi caminhando com ela. Geazi foi na frente, pegou a mula, provavelmente os dois foram caminhando. Foi lá, colocou o cajado em cima do menino, o menino continuou do jeito que estava. Já estava frio. Há muitas horas que havia morrido. Eliseu chega lá, coloca seu rosto sobre o rosto daquele menino, aquece seu corpo, ora a Deus, clama a Deus. Ele faz isso uma segunda vez e um milagre acontece. Aquela mulher teve por 2 vezes a misericórdia de Deus sobre a sua família. A primeira, quando deu à luz. A segunda, quando recebeu o seu filho de volta. Quando Maria entra com Jesus em Jerusalém e chega no templo, um homem chamado Simeão se aproxima dos dois, pega a criança nas suas mãos e diz tudo o que ia acontecer com aquele menino. E diz para Maria: uma espada vai atravessar a sua alma. Maria se tornou grávida pela manifestação do poder de Deus. Mas 3 dias depois que ela viu seu próprio filho pendurado naquela cruz, ela pôde contemplar o seu filho ressuscitado. Aquela mulher, por ter se colocado à disposição do reino de Deus, viu a manifestação da misericórdia e da graça de Deus, primeiro, sendo mãe, segundo, tendo de volta nos seus braços o seu filho ressuscitado. Maria colocou o seu corpo à disposição do Senhor, mesmo com o risco de ser apedrejada, difamada, mas deu à luz o Filho de Deus. E depois ela recebeu de volta aquele que vive para sempre. Esse texto é como se fosse uma profecia apontando para a vinda, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos naquele tempo não criam na ressurreição. Um partido, uma secção do povo de Israel não cria que os seres humanos ressuscitavam. Eles são chamados de saduceus. Os fariseus criam na ressurreição. Os saduceus não. E por isso a igreja foi perseguida na sua gênese por essa secção, por essa facção chamada saduceus. E eles procuraram de todos os métodos e todos os modos perseguir a igreja do Senhor Jesus, matando o seu primeiro mártir como Estevão, e que certamente vai ressuscitar, juntamente com todos os que creram e confiaram no Senhor da glória, como Deus ressuscitou através de Eliseu, esse menino, e o devolveu à sua mãe. Agora eu te convido a ir no capítulo 8, no verso 4 a 6. Já que estamos falando dessa mulher sunamita, eu gostaria de encerrar o assunto sobre ela, que não termina no capítulo 4. Naquele país aconteceu coisas terríveis. Eram perseguidos, eles eram abastados, eles tinham muitas terras. Ela teve que sair do país, e quando ela voltou ao país, ela estava na fila dos pedintes.
Verso 4 diz assim, de 2 Reis, capítulo 8. O rei falava com Geazi, o servo do homem de Deus. Conta-me a respeito de todos os grandes feitos de Eliseu. Quando ele estava contando ao rei como Eliseu havia ressuscitado um morto, a mulher cujo filho havia ressuscitado foi pedir ao rei a sua casa e suas terras de volta. Então Geazi disse: ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e este é o seu filho a quem Eliseu ressuscitou. O rei interrogou a mulher, e ela lhe contou o caso. Então o rei lhe designou um oficial e lhe disse: faze restituir-lhe tudo quanto era dela, e todas as rendas das terras desde o dia em que deixou o país até agora. Há uma promessa de Deus para aquele que confia no Senhor. Jesus disse que se você investir e construir um tesouro no reino dos céus, lá o ladrão não rouba, a traça não corrói e a ferrugem não destrói. Não foi apenas um mero discurso retórico de Jesus no Sermão do Monte. É a pura realidade, mas só vai desfrutar quem crê. Porque quem não crê não vai investir. Então, quando Deus te der uma percepção de que você pode e deve ajudar alguém, saiba que quem dá ao pobre empresta ao Senhor, e esse lhe devolve o favor. Eu vou repetir o provérbio. Quem dá ao pobre empresta ao Senhor, e esse lhe devolve o favor. De quem você quer receber favores? Do Rei dos Reis ou dos homens? Aleluia. Amém? Amém? Que essa lição desta mulher sunamita, que percebeu a necessidade do profeta, sirva de estímulo para mim e para você de investirmos no reino do Senhor. Gostaria de compartilhar com você apenas algumas lições. Ela percebeu a necessidade do profeta de alimento. Ela percebeu a necessidade do profeta de conforto. Ela estava contente com o que Deus lhe havia dado. Ela buscou ajuda com quem sabia ter poder diante do Rei da Glória, o dono da vida. Ela recebeu 2 vezes a dádiva do Senhor: ter um filho e receber o seu filho novamente. Que nós possamos confiar de todo o nosso coração nesse Rei da Glória, que ressuscitou, está vivo e voltará em breve. Nas minhas mãos está a recompensa. Apocalipse capítulo 22, no verso 12, Jesus disse: eis que venho sem demora, e nas minhas mãos está a recompensa para dar a cada um conforme as suas ações. Quando o natural toca o sobrenatural. Naquele dia você vai ver que aquilo que você faz no natural tem muito valor para Deus. E você vai sentir e desfrutar do sobrenatural. Vamos ficar em pé? Não perca a oportunidade de fazer o bem. Deus vai te dar percepções durante a semana de semear na vida de alguém, de abençoar a vida de alguém. E quando nós abençoamos, nós estamos nos preparando para os milagres de Deus. A Bíblia diz que os milagres seguem aqueles que creem. Eles não abrem a porta, mas eles seguem aqueles que creem. Então, se você tiver a percepção, o Espírito Santo abrir seus olhos e você perceber que alguém precisa de um toque, de uma ajuda. Muitas vezes pessoas tiveram percepção
de alguns que estavam na sarjeta, caídos à beira do caminho, embriagados. Eles pagaram o preço por essa pessoa. Recolheram essa pessoa. Trataram dessa pessoa. E ela se tornou uma pessoa digna, honrada. Então, não perca a oportunidade. Quando eu estava com fome, você me deu de comer. Estava com sede, você me deu de beber. Eu estava nu, você me vestiu. Eu era um forasteiro, você me hospedou. Aquela mulher sunamita deu alimento, hospedou Eliseu. Eu estava doente e você foi me ver. Eu estava preso, você foi me visitar. Não é mero discurso, é a realidade. Jesus disse, venha, tome posse do reino que está preparado para vocês, desde a fundação do mundo. É para você. Amém? Amém. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra. Senhor, eu me uno com os meus irmãos em gratidão diante do teu trono gracioso, porque o Senhor conservou essas palavras até nossos dias. Senhor, assim como o Senhor restituiu para aquela viúva, para aquela mulher que agora estava com o seu filho, voltando, Senhor, e buscando ajuda, o Senhor devolveu a ela todas as suas posses, todos os seus bens. Nós sabemos que o Senhor tem guardado nas tuas mãos, e assim como Paulo diz e profetiza, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Senhor, nada que nós investimos no teu reino se perde. O Senhor tem essa promessa, e o Senhor nos deu essa promessa, e por isso cremos na tua palavra, Senhor. Queremos continuar investindo no teu reino, Senhor. Queremos, Senhor, colocar